gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui com vocês um pouquinho diferente, tá? Onde eu tô compartilhando a minha tela aqui com vocês, porque eu quero mostrar como que eu atualizei o meu LinkedIn para ficar mais atrativo para o mercado canadense, tá bom? Só para lembrar a todos vocês que eu atualizei o meu perfil do LinkedIn mais ou menos 1 ano e meio antes de eu vir para o Canadá, porque todas as alterações que eu fiz, elas exigem um pouco de tempo e vocês vão entender o porquê. Então vamos fazer aqui um tour no meu LinkedIn para vocês entenderem exatamente o que eu tô falando, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, esse é o meu perfil, tá, do LinkedIn. Eu tô logada no perfil do Daniel, pra vocês verem como é um visitante entrando no meu perfil do LinkedIn, tá bom? Então, vamos lá. Começando na primeira aqui. A primeira coisa que eu fiz foi colocar uma capa onde demonstrasse, tipo, alguma coisa relacionada a Brasil-Canadá, tá? Algumas pessoas colocam cidades, colocam números, business. Eu preferi deixar um negócio muito a minha cara mesmo, pra mostrar mesmo que eu sou brasileira e canadense, né? Então, eu procurei por essa imagem e eu pesquisei antes pra saber se essa imagem aqui teria algum problema eu colocar algo mais pessoal. E nas minhas pesquisas eu vi que não. Outra coisa que é muito importante no seu LinkedIn é você ter uma foto mais atualizada. A minha foto anterior do LinkedIn, ela era uma foto minha da minha formatura e eu me formei em 2019. Então ela não é uma foto atualizada. Aí o que eu fiz na formatura do Daniel ano passado, eu tava arrumadinha de maquiagem, tirei uma foto e coloquei aqui no perfil do LinkedIn. Na verdade eu fiquei tirando várias fotos só pra conseguir colocar uma aqui decente no meu perfil do LinkedIn, tá bom? Vamos descendo aqui. Como vocês podem ver, o meu LinkedIn, ele já tá todo em inglês, né? E eu não troquei meu LinkedIn para inglês quando eu cheguei no Canadá. Como eu expliquei para vocês, eu modifiquei o meu LinkedIn para o inglês um ano e meio antes de eu chegar no Canadá. Então, no meu curso de inglês, eu pedi para a professora me ajudar a escrever um textinho sobre a minha experiência no Brasil, só que colocando em inglês. Então, como fala, tipo, about é sobre mim. Então eu coloquei uma breve descrição, as primeiras frases de como eu me identifico, né? Que eu gosto de tomar decisões, eu gosto de aprender através da observação. Eu fui e coloquei essa primeira sentença aqui, falando um pouquinho sobre mim. E depois eu falei da minha formação e de todas as minhas experiências. Mas, tipo assim, uma frase para cada experiência e de forma cronológica, tá? Então, por exemplo, quando eu ainda estava no Brasil, eu trabalhava numa seguradora lá, eu coloquei que desde da data tal, eu trabalho no departamento tal, na empresa tal, né? E aqui, ainda na parte que é sobre mim, eu coloquei alguns highlighters, que são tipo alguns destaques, tá? Que são exatamente esses tópicos aqui, eles são exatamente os mesmos que estão no meu currículo, tá? No currículo que eu enviei para conseguir emprego aqui no Canadá. Então, aqui nos highlighters, como vocês podem ver, eu coloco também o tempo que eu tenho de experiência, quais as linguagens. Como vocês sabem, eu sou profissional de TI e atualmente eu tô fazendo uma formação de consultora de imigração, só que o meu currículo ele ainda é todo para TI, né? Então aqui eu coloquei quais linguagens e tecnologias eu utilizo, no que eu me formei. Coloquei, tipo, no que eu tenho experiência e ainda falo um pouco sobre mim, como é a minha personalidade, né, como funcionária. E coloquei assim, aqui você coloca um destaque, alguma coisa que você quer que a pessoa leia de cara, né? E uma coisa que vocês têm que levar a sério, que no Brasil eu sei que nem todo mundo leva, mas quando começou a crise no Brasil, as pessoas começaram a dar mais atenção ao LinkedIn. Só que o meu LinkedIn eu tenho desde quando eu fui estagiária. Em 2009 eu comecei o meu estágio e eu lembro que veio o LinkedIn e eu falei, cara, eu tenho que começar a fazer isso. Não era muito bom na época, porém eu comecei há bastante tempo o meu LinkedIn, tá? Então, assim, vocês que têm a intenção até mesmo de se destacarem aí
o seu perfil de vocês no Brasil e vocês que têm a intenção de aparecer para o mercado canadense, seria bom também vocês atualizarem o LinkedIn de vocês, deixá-lo mais atrativo. Outra coisa que eu coloquei também nessa mesma parte que é sobre mim, eu coloquei aqui todos os meus technical skills. Tudo que eu já trabalhei na vida eu coloquei aqui. Por exemplo, JavaScript. Eu usei JavaScript para fazer tipo validação de campo no meu primeiro estágio. Se hoje eu fosse pegar alguma coisa de JavaScript, eu teria que pesquisar na internet e tal. Mas eu sei como funciona o processo de JavaScript. Então aqui eu coloquei todas as tecnologias e todos os sistemas operacionais, bancos de dados, IDE, tudo que eu utilizei eu coloquei aqui, tá? No Technical Skills. Uma coisa que também é importante vocês prestarem atenção é o seguinte: as suas atividades, tudo que você curte, tudo que você comenta no LinkedIn vai aparecer para quem entrar no teu perfil aqui em atividades, tá bom? Então, vou até entrar aqui para vocês verem, ó. Se a pessoa clicar em All, ela vai enxergar All Activities. Ela vai enxergar tudo que eu dei like e tudo que eu comentei alguma coisa. Então é muito importante também você ter um perfil também um pouco neutro, né? Não se envolver tantos em debates, principalmente coisas políticas, porque você não sabe a opinião política de quem tá vendo o seu perfil, às vezes você pode perder uma oportunidade de emprego. Mas é claro, se tipo assim, você quer defender muito seu ponto de vista, é até bom mesmo então que você participe desse tipo de debate, mas tem que estar muito de acordo com o que você tá buscando no LinkedIn, tá bom? Então, beleza. Aqui aparecem todas as minhas atividades. Eu tento pelo menos uma vez na semana ter alguma interação no meu LinkedIn para não parecer que ele tá um perfil parado ou que tá um perfil morto, tá? Eu sempre fui da teoria de que o meu LinkedIn tinha que estar mais atualizado que o meu Facebook. E a partir do momento que eu comecei a pensar dessa forma, eu simplesmente deixei o Facebook de lado. Hoje eu não utilizo mais o Facebook, tá bom? Tudo que eu posto no meu Instagram vai direto pro meu Facebook, mas eu não logo no Facebook pra ver. E quem me acompanha sabe que eu posto também aqui no YouTube, porém o que eu posto diariamente tá só no meu Instagram e consequentemente vai pro meu Facebook. Porém o meu LinkedIn ele tem que estar o mais atualizado e com informação mais correta da minha realidade do que qualquer outra rede social, tá? Aqui eu coloco de ordem cronológica todas as empresas que eu já trabalhei, tá? Então, como vocês podem ver, essa é minha empresa atual, que eu tô há 2 anos e 11 meses. É muito bom se você tiver o tempo exato que você tá na empresa, pelo menos o mês e o ano que você entrou, porque o próprio LinkedIn vai calcular o tempo de casa que você tem, tá? E isso aqui, essa parte da minha experiência, todas elas são muito parecidas, porque eu criei meio que um padrão, mas isso fui eu que fiz, tá bom? Eu coloquei aqui, por exemplo, o meu cargo atual é Intermediate Application Developer, e aí eu coloco quais são minhas principais atividades, mas de forma bem branda. Eu não entro em muitos detalhes, eu não coloco aqui os projetos que eu trabalhei. Então, até porque, tipo assim, isso aqui é um perfil onde os empregadores vão te achar. Se ele gostar do que você tem aqui, aí você envia o seu currículo com um pouco mais de detalhes. Porém, o meu LinkedIn e o meu currículo, eles são muito próximos um do outro, tá? Algumas coisas eu especifico um pouco mais no meu currículo. Em consideração, no LinkedIn, algumas coisas eu deixo eu deixo mais superficial, tá? Então, beleza, coloquei aqui as principais atividades que eu faço na empresa e também eu gosto muito de usar esses pontinhos para botar cada uma das atividades que eu faço, tá? Mas se vocês separarem, eu não coloquei nenhum projeto aqui, até porque existe algo chamado confidencialidade, então tem muita coisa do meu emprego atual que eu não posso divulgar nas redes sociais, tá? Aqui é a última empresa que eu trabalhei no Brasil também, e eu uso a mesma ideia. Atividades principais que eu tive na empresa, qual era o meu cargo na empresa e tudo que eu desenvolvi. Uma coisa que eu indico para vocês fazerem, vocês estão vendo esses linkzinhos aqui?
Em cada uma das empresas que eu trabalhei, essa empresa ela não existe mais, por isso que o link tá assim estranho. Cada empresa que eu trabalhei, eu coloco um link que leva para o site da empresa, tá? Então, por exemplo, quem entra no meu perfil vai saber qual é o site da empresa que eu trabalho atualmente, da empresa que eu trabalhei antes da empresa atual. E isso é bom que dá uma veracidade, né, no teu LinkedIn. Tipo, realmente esse lugar que ele trabalhou existe. Essa empresa, por exemplo, ela não existe mais, ela fechou. Então vocês podem ver que o site dela tá meio azulzinho aqui, né? Porém, aqui vocês podem ver também, eu uso a mesma ideia, que é bullet points, que são esses pontinhos aqui. Coloquei cada atividade, cada linguagem que eu trabalhei, o que eu era responsável, em qual departamento eu trabalhava e as main activities, né? O que eu fazia na empresa. A mesma coisa para todos os cargos que eu tive como programadora, porque o meu LinkedIn ele é voltado para TI. Então, tudo que eu fiz anterior que não fosse de TI não está no meu LinkedIn. O meu LinkedIn ele é muito objetivo para profissionais de TI, né? Então, aqui é a mesma coisa, quando eu trabalhei nessa empresa, eu coloquei as mesmas, porque tudo é muito parecido, porque aqui eu trabalhava em consultoria e todas para o mesmo banco. Por isso que as atividades e tudo é tudo muito igual. O link também para o site da empresa. Quando eu fui estagiária, Programming Intern, aí quando eu fui estagiária, eu não tinha muitas atividades, né? Então eu coloquei bem assim o básico e que eu ajudava os seniors com documentação e na linguagem de documentação da linguagem de COBOL e banco de dados DB2. Eu quis deixar assim tudo que eu fiz relacionado a TI. Como vocês podem observar, eu comecei no mainframe em 2010. Porém, a minha primeira experiência como estagiária, eu comecei no Ministério da Saúde e eu programava em PHP. Então, eu coloquei, tipo, desde 2009, tem toda a minha carreira de TI aqui. E no meu caso, não tem nenhum gap, tá? Como vocês podem observar aqui, se por acaso vocês ficaram um ano sem trabalhar ou tiraram um ano sabático, vocês vão ficar com um gapzinho aqui de tempo, mas no meu caso eu não tenho. Ó. Eu comecei como estagiária em 2009, aí em maio de 2010 eu saí do Ministério da Saúde, comecei nessa empresa aqui em maio de 2010 também, saí em fevereiro de 2011, comecei nessa empresa aqui em fevereiro de 2011, saí em dezembro de 2011, e aí, como vocês podem reparar, tudo um segue o outro, entendeu? Eu não tenho nenhum gap. Enquanto eu trabalhei no Brasil, eu não tive nenhum mês desempregada. Mas aqui, como vocês podem reparar, ó, dezembro de 2016, que foi quando eu me demiti dessa empresa e vim pro Canadá, até agosto de 2017, existe aqui um gap desses meses, né? De 8 meses, mais ou menos, aqui existe esse gap, que foi o tempo que eu vim pro Canadá, que eu estudei inglês, que eu fiz entrevistas e consegui o meu emprego atual. Mas então, gente, como vocês podem observar, eu prefiro colocar o link de todas as empresas que eu trabalhei e tudo em inglês também, tá? Uma outra coisa que eu deixei no meu LinkedIn, eu sou formada, eu tenho bacharel na Estácio de Sá de TI, tá? O que eu fiz? Todas as minhas formações, tudo que eu me formei, eu tenho uma cópia do diploma anexado no meu LinkedIn, tá? Tudo relacionado a TI, no caso. Então, por exemplo, eu tenho um bacharel pela Estácio de Sá. O que eu fiz? Eu escaneei o meu bacharel, eu limpei informações que, tipo, pessoais, que a pessoa não pode ter acesso, né? Eu deixei aqui hidden e eu compartilhei o meu diploma. Quem estiver analisando o meu perfil já vai ter acesso aos meus diplomas, já vai entender das minhas formações. Então eu não preciso levar para essa pessoa, a não ser que ela realmente queira ver o meu diploma impresso, entendeu? E eu fiz isso para cada curso que eu fiz. Então eu fiz curso aqui da Protec, né? Mas, deixa eu só ver, aqui não, aqui eu só coloquei Bachelor Degree. Aqui Protec. Esse aqui esse curso eu fiz aqui no Canadá, de mainframe, a SPF para usuários, né? E aqui eu fiz também, eu fui lá e coloquei o diploma aqui.
Essa daqui, onde eu estudei inglês aqui no Canadá, eu coloquei o diploma do meu curso de inglês, tá? E eu coloquei também o site da escola que eu estudei. Então você tem essas duas opções de anexar uma imagem e de anexar o link do site da empresa, tá? Aqui, que eu disse que eu aprendi no curso da Coty, como eu não tenho diploma para mostrar, eu coloquei no meu GitHub e disponibilizei aqui. Então a pessoa, quando acessar, se ela tiver alguma dúvida, ela entra no meu GitHub e fala, realmente ela fez alguma coisa em Java, né? Beleza, vocês viram então que eu coloco aqui todas as minhas formações e coloco todos os meus diplomas e coloco todos os sites ou da escola que eu estudei ou da empresa que eu trabalhei, né? Então vamos aqui para o fim do meu LinkedIn. Aqui são os meus Skills and Endorsement. O que é isso? Cada pessoa que é meu amigo vai aparecer para ele no que ele pode me indicar. Ele pode falar, Helenice é boa em SQL, Helenice é boa em COBOL, Helenice é boa em Microsoft SQL Server. Então, essas pessoas que já trabalharam comigo, elas vão lá e falam no que o que eu sou boa, no que tá no meu perfil, por exemplo, do LinkedIn, e o que eles acreditam que eles podem me indicar. Então, como vocês podem ver, tipo, tudo que eu tenho de formação e de experiência tá aqui. E aí tem os que tem mais, os que tem menos, né? Como vocês podem observar, tipo, Java tem 32, porque provavelmente todas as pessoas que trabalharam comigo, que estudaram comigo no Java, elas me referenciaram dizendo que, ela sabe Java. DB2 a mesma coisa. Interessante que eu não tô vendo o COBOL aqui em primeiro, hein? Acho que as pessoas não... não, esses daqui são as principais, ó. COBOL 43, já tava até assustada já. Então é isso. Então o que você pode fazer para deixar o teu perfil melhor, você pede para todas as pessoas que trabalharam com você, fala assim, cara, no que você acha que eu me destaco como desenvolvedora? Eu sou muito boa no banco de dados? Eu sou muito boa na linguagem de programação? Será que você pode ir lá no meu LinkedIn e colocar, tipo, marcar no que Helenice é boa? Quais são os skills dela que tipo, pra você indicaria ela como uma boa profissional nisso ou naquilo? Então isso é algo que você pode conversar com os seus colegas e pedir pra eles colocarem pra vocês, tá bom? Outra coisa, recomendações, tá? Muito importante, porque aqui são as pessoas que trabalharam com você falando como você é como profissional, como colega de trabalho e porque elas acham que essa empresa que está analisando o teu perfil deveria te contratar. O que eu fiz? Como vocês podem ver, eu tenho 15 recomendações. Eu pedi para as pessoas que trabalharam comigo, que estudaram comigo, para elas fazerem essas recomendações em inglês. Então, não eram muitas pessoas que sabiam inglês, algumas utilizaram o Google e tal, porém, assim, todas que puderam me deixaram aqui, ó, recomendação. E o que você pode fazer também a pessoa te recomenda, você vai lá e recomenda ela, né? Eu, por exemplo, eu não dei muitas recomendações, porque o que eu falei foi assim, faz assim, você me recomenda e quando você estiver precisando que eu vá lá e te recomende, você me avisa. Por quê? Para não ficar aquele negócio, a data da minha recomendação é a mesma data da tua recomendação, aí parece que foi comprado, entendeu? Só que nenhum dos meus amigos até o momento pediram recomendação, como vocês podem ver, eu só dei 2 recomendações até hoje. Foi e colocou aqui em português. O que é bom também, né? Que mostra que assim, eu tenho tantas recomendações em inglês quanto em português. Tenho outra aqui em português também, como vocês podem ver. Que quem tiver aqui no Canadá analisando o meu perfil possa ler o meu perfil profissional, tá? Então, lembrem de pedir recomendações para quem trabalhou com vocês, para algum amigo que estudou com você. Faz uma troca de recomendação, né? Uma mão lava a outra, um ajuda o outro. Eu acho que isso é bastante interessante para deixar o teu perfil também mais atrativo, tá? Aqui é accomplishment. Eu coloquei só as linguagens que eu sei, então deixei que eu sou fluente em inglês profissional, né? Fluente. Em português eu sou nativa. E espanhol é o basicão, mas assim, não é o portunhol não, eu realmente fiz curso de espanhol, por isso que eu coloquei o espanhol aqui. Se eu nunca tivesse feito nenhum curso de espanhol e achasse que era só o meu portunhol, jamais eu ia colocar espanhol como uma das linguagens aqui, tá bom? No fim do perfil, aí tem os meus interesses.
Aqui você vai fazer o seguinte, você vai colocar quais empresas e perfis profissionais que você mais se interessa. Então aqui eu tenho interesse nos seguintes influenciadores, o Bill Gates, o Tony Robbins, e aqui toda essa galera, o Justin Trudeau, né? Em empresas, eu coloco quais as empresas que eu tenho interesse, então vocês podem ver IBM, Accenture, Microsoft, LinkedIn, Google, UPS, Amazon. Quando eu coloquei essas empresas aqui, eu vou confessar para vocês que eu coloquei que eu tenho interesse nas empresas onde eu pudesse enviar currículo, né? Então eu segui aqui, por exemplo, eu segui as empresas que estavam relacionadas ao meu perfil, GitHub, onde eu fiz a faculdade. E aí eu também coloquei empresas onde eu teria a oportunidade de enviar o meu currículo, né? Grupos, eu entrei num grupo de recrutamento canadense, onde as pessoas disponibilizam lá vagas e falam de quem tá precisando, se alguém tá precisando de uma indicação de currículo, alguma coisa assim. E a mesma coisa, eu segui 2 páginas, na verdade eu segui 2 grupos de pessoas no mercado canadense. Um é esse aqui, Health and Wellness Canada Jobs for Job Seekers, para quem está procurando emprego em Toronto, Vancouver, Quebec ou Alberta. Esse é um dos grupos que eu tô. E o outro grupo se chama Canada Recruitment, tá? Então se vocês quiserem seguir esses grupos, é só vocês enviarem o pedido que eles aceitam vocês. Eu já não lembro mais se agora é só você entrar ou se ainda eles têm que aprovar a sua entrada, porque eu tô há muito tempo nesse grupo já. A maioria das pessoas que eu trabalhei, então como vocês podem ver, eu tenho mais de 500 conexões, né? Antes eu só aceitava quem eu conhecia, porém quando eu vim para o Canadá, eu comecei a aceitar pessoas que eu não conhecia, porém que estavam no Canadá, né? Então, como vocês podem ver, hoje em dia eu tenho, sei lá, 50% das pessoas do meu LinkedIn eu não as conheço, porém elas são conexões aqui do Canadá, tá bom? Que o LinkedIn pede, eu preenchi tudo, gente, não tem nada que o LinkedIn peça de campo que eu não tenha preenchido. E aí, quanto mais coisas você coloca no seu LinkedIn, ele se torna um perfil all-star. Então, quando as pessoas acessam o seu perfil, elas vão ver esse perfil all-star. Agora, eu vou deslogar aqui do LinkedIn do Daniel, e aí eu vou logar no meu LinkedIn para vocês verem como ele aparece para mim, tá bom? Então, gente, já tô logada aqui no meu perfil, tá? Vou mostrar pra vocês como aparece aqui pra mim, ó. O meu perfil, ele, como eu disse pra vocês, ele é um all-star, ou seja, ele tá todo preenchido. Aqui, quem viu o meu perfil nos últimos dias, então 47 pessoas viram o meu perfil. O meu perfil, ele é bastante visitado, tá? Porque eu nunca deixo o meu perfil do LinkedIn morrer, assim. Eu nunca deixo ele ficar obsoleto ou sem eu logar e dar um likezinho, alguma coisa pra mostrar que eu tô fazendo atividades, né? Os 100 últimos posts que eu dei like, que eu interagi. Essa semana eu apareci em 5 pesquisas de emprego. Então, por exemplo, quando a empresa ela não é, por exemplo, ela não tá usando o anônimo, né, o perfil dela anônimo, eu consigo saber quais foram as empresas que me acharam na pesquisa delas. Nesse caso, tem 3 empresas aqui que quando elas procuraram ou por COBOL ou desenvolvedor, eu apareci na pesquisa delas, né? Aí vamos aqui, ó. Em quais tipos de pesquisa eu apareci. Então, quando eles procuraram Information Technology Consultant, eu apareci em 20% das pesquisas, Information Technology Support Specialist, Business Development, Salesperson. Gente, nada a ver eu aparecer como Salesperson, mas tudo bem. E aqui, quando as pessoas procuram principalmente Mainframe Developer, é onde o meu perfil tem que aparecer, tá? A última coisa que eu quero mostrar pra vocês é a URL do meu perfil, que eu coloco isso até no meu currículo, tá? A URL aqui, ó, vou selecionar aqui pra vocês. A URL do meu LinkedIn, você pode alterar, porque senão ela fica, tipo, vários números, várias coisas. Eu coloquei exatamente o meu nome completo. Então,
www.linkedin.com/in/Helenice Rivas da Silva. Isso fica muito mais fácil para a pessoa que tiver com o meu currículo na frente, ela vai ver lá o meu LinkedIn, ela vai saber que se ela escrever na procura Helenice Rivas da Silva, ela já vai achar o meu perfil, tá bom? Vocês vão mudar o URL de vocês e colar lá no currículo de vocês que vai ficar legal. Quem quiser me adicionar, pode mandar o convite, tá? Pro Helenice Rivas da Silva, vocês vão ver lá o meu perfil. Eu aceito todo mundo. Não necessariamente eu vou interagir tanto, né? Porque como eu falei pra vocês, eu entro, leio alguma coisa e só mantenho o meu perfil ativo. Mas é claro que se tiver algum tópico bom lá que mereça a minha atenção, eu vou parar um tempinho pra comentar alguma coisa, pra deixar ali pelo menos a minha marca e mostrar que o meu LinkedIn ele é um perfil ativo. Porque também não adianta nada eu ter um perfil todo completo, todo all-star, e a última atividade que eu tive no meu LinkedIn foi há 3 anos atrás. Isso mostra que é um perfil que tá parado, né? Que não tá atualizado. Então é isso, boa sorte para vocês aí na mudança do perfil de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem lá no meu Instagram, que se chama Canadá do Zero também. Todos os dias eu posto alguma coisa lá sobre o meu dia a dia no Canadá. Eu posto também algumas dúvidas das pessoas que elas me mandam no direct. Então, se vocês querem ter esse contato diário comigo, me adicionem lá no Instagram, tá bom? E para quem quiser o meu contato profissional do Canadá, me adiciona aqui no LinkedIn. Um abraço para vocês e boa sorte aí nessa procura por emprego.